Boa noite pessoal, como vão vocês? Estamos aqui mais uma reunião, mais uma resenha, na verdade, do podcast O Negócio. Estamos hoje aqui com um convidado bastante especial, um camarada que fez uma diferença muito grande na minha vida, enquanto cristão, homem de Deus. E hoje nós vamos falar do cristão, homem de Deus, homem de negócios, o nosso querido Mauro. Já ele vai se apresentar. Vou dar aqui a oportunidade dos nossos outros companheiros fazerem as suas apresentações. O meu nome é Caruso, ou Pastor Netão, como queira, e estamos abertos aí às suas perguntas, às suas críticas. É um camarada que começa sempre a palavra dele, o Mota, falando: olá, meus queridos e meus adorados haters. Aqueles que me amam e aqueles que me adoram, sejam bem-vindos. Entendeu? E então agora vamos passar aqui para os outros irmãos para se apresentarem. Manda ver. Então, mais um podcast, graças a Deus, mais uma oportunidade desse programa. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado por você estar nos assistindo. Essa honra que você nos concede de gastar esse tempinho de 1 hora conosco aqui. E vamos para mais uma oportunidade de entrevista, né? Essa entrevista hoje é especial, né, Neto? Muito especial. Essa entrevista hoje é com o Mauro. Mauro, obrigado pelo convite aceito da sua parte. Para a gente é uma honra realmente, é uma oportunidade, é uma gratidão muito grande ter você aqui conosco nesse tempo. E com certeza vai ser uma conversa muito saudável, muito construtiva. E principalmente para mim e para o Neto vai ser. Então tá bom, então vamos deixar mais gente falar, senão não para. Bora lá. Vamos pro próximo. Uma boa noite para todo mundo. É sempre um prazer estarmos aqui no podcast. E isso tem elevado muito o nosso conteúdo, tem trazido pessoas realmente que são ímpares, verdade, que faz a diferença. E é muito bom conhecer você, Mauro. Seja bem-vindo aqui conosco. E que nós tenhamos aqui a resenha boa, de muita construção, e que nós possamos sair daqui cada vez melhor, aprendendo com os convidados nossos. Seja bem-vindo, Mauro. Com você, Maurão, se apresenta. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Neto, por ter feito esse convite. Obrigado demais por ter aceitado que o Neto me trouxesse aqui. Para mim, assim, um pouco tenso, né? Normalmente ele não tem esse tipo de atividade, mas já estou gostando do ambiente, estou gostando dessa introdução maravilhosa que vocês fizeram aí. Já começa a pensar para a gente marcar o segundo. Introdução maravilhosa. Mas meu nome é Mauro Falck. Então eu sou casado, sou esposo, sou pai de 2 filhos. Sou crente em Jesus Cristo pela graça e misericórdia de Deus. Amém. Fui alcançado. Por mérito do Senhor Jesus. Só deles. E Deus deu uma condição para mim, alguns anos atrás, para ser um empreendedor, né? Então, nesse momento, a gente está trabalhando com nossos empreendimentos, e Deus está abençoando, tem os seus desafios. E ao longo do nosso bate-papo, talvez vamos expor alguns deles. Ótimo, muito bom. Maurão, qual o nome da empresa? Eu sou sócio da empresa Pentax Pré-Fabricados, é uma empresa em Nova Odessa. Nós somos um total de 3 sócios, eu sou administrador, temos um diretor executivo e temos 2 sócios que são investidores. Eles não participam no dia a dia da empresa. Então quem participa no dia da empresa sou eu, sócio administrador, e o diretor executivo, que é o Celso, né? Isso é a empresa Pentax. Mas a gente também tem uma empresa de equipamento de ginástica. Ela chama Beta Pro Equipamentos, né? Muito top. Ali ela está com a... Conhece a Beta Pro? Que legal. Olha aí. É crossfiteiro. Muitos anos de academia. Agora eu tenho 2 anos que eu tô parado, só vergonha na cara e voltar. Ex-crossfiteiro. Mas conheço já, me deparei com equipamento seu. Então, e na Beta Pro, o nome está no nome da minha esposa e de um sócio
que é um pastor da igreja. Olha que bacana. O pastor da igreja lá ele que faz o papel de administrador. Fala o nome do pastor. É o pastor Claudenir, junto com a esposa dele, ajuda a fazer a administração, é a pastora Carmen. Então eles estão o tempo total lá, né? Muito top. Tá, eu troco de papel. Vamos entrar em contato para trazer eles aqui também. É verdade. Enquanto na Beta eu sou sócio administrador, lá na Beta Pro sou sócio investidor. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Maurão, começar a nossa resenha aqui, eu quero perguntar para você o que eu pergunto para todos os entrevistados que vêm ao nosso programa. Como você chegou a Jesus? Tá. Ou como ele chegou a você? Minha família, eu fui o primeiro a se converter, eu sou o filho caçula do meu pai e minha mãe. Por que do meu pai e minha mãe? Meu pai é casado 2 vezes. No primeiro casamento ele teve 6 filhas, depois ele casou com a minha mãe, né? E teve mais 6 filhos, eu sou o caçula. E uma distância bem grande do penúltimo. E eu tive alguns privilégios a nível de estudo, comecei a trabalhar mais tarde, estudar e tal. E eles, de alguma maneira, talvez inconscientemente, eles colocaram no coração que talvez eu ajudaria a família em tudo, de alguma maneira. E aí eu vendo os problemas da minha família, minhas irmãs, elas se envolveram, principalmente minha irmã mais velha, né? Ela se envolveu por um período com uma coisa de macumba, sabe? Sim. Vou tomar com certo cuidado de falar hoje, porque... Mas ela se envolveu com macumba e tempo assim, até tomar banho em cachoeira, essas coisas, sabe? Sal grosso, essas coisas, né? E quando eu era bem pequenininha, ela me levava, porque como ela é bem mais velha que eu, ela que me tinha como filho. Sim. Então lá no centro macumba, recebi passe, dizia que eu tinha já preparado, como eu falo para todo mundo e tal. Mas eu nunca aderi, né? Uhum. Só que com o passar do tempo, veio a cobrança em cima da minha irmã, mas também em parte da minha família. Eu morava do lado da casa da minha irmã, isso em 1994. Morava no lado da casa da minha irmã. E começou um fenômeno de chover pedregulho, cair pedregulho do céu na casa da minha irmã e na minha casa, porque era do lado, mas principalmente na casa da minha irmã. Nossa. Pedregulho pequenininho, né? Na época, eu já trabalhava na Goodyear, né? Sim. Eu fiz uma carreira na Goodyear de 25 anos. Eu imaginava que fosse um alojamento de funcionários da Telesp. Antigamente era a Telesp. Sim. Eles estavam fazendo expansão, então eles fizeram um alojamento grande mesmo, tipo 2, 3 casas depois da minha, fizeram um alojamento bem grande. E no final da tarde, que a hora que chovia era 6 horas da tarde, eu imaginava, esses caras voltarem a trabalhar, não tem o que fazer, fica jogando pedra na casa dos outros. Eu imaginei que era isso. Mas era todo dia, chovia pedregulho. Eu até ficava bravo com a minha mãe, minha mãe queria saber de onde que vinha, né? Eu falava, mãe, sai daí, cai uma pedrinha dessa, machuca a senhora, não sei de que altura vem isso aí, né? Sim. Mas eu tinha certeza que eram funcionários que estavam jogando, o pessoal do alojamento ali, né? Bom, aí a expansão da Telesp acabou-se, foram todos embora e eu pedregulho não. Continuou. Isso na Carioba não, né? É na Carioba, com a denúncia? Não, em frente à igreja de Dom Bosco. Na rua... puxa vida, agora você já via Silveira Camargo. É um quarteirão de frente do Dom Bosco. Hoje, inclusive, no lugar desse que tinha esse alojamento, tem um prédio lá. E aí continuou chovendo, eu comecei a ficar preocupado. E aí eu falei assim, alguma coisa errada tá aí. E foi numa época assim que a parte espiritual estava pegando, comecei a ter muitos pesadelos, mas muitos pesadelos. Eu dormia de noite, se acordava, escutava um cachorro latindo. Nossa. Né, um cachorro latindo. E aquele cachorro, na minha cabeça, não era crente nada, mas na minha cabeça, aquele cachorro era um demônio líder. Ele latia como se ele estivesse convocando mais demônio. Eu tremia na cama, eu dormia, fazia turno na Goodyear. Sim. Então eu comprei uma cama de casal, mesmo sendo sozinho. Eu tremia tanto de medo que a cama de casal batia assim nos pés dela, assim. Eu morri de medo. Teve uma noite também que, olha só, que eu fui obrigado a vir para o Senhor Jesus. Teve uma noite também, acordei com um pesadelo, aqueles ventos de filme de terror, sabe, que subiu.
E eu tremendo, falei, eu vou pegar agora, eu vou abrir essa janela. Não é possível, né? Abri a janela, parava tudo. Olha. Fechava a janela, voltava de novo. Aí eu fui ficando assim, muito preocupado. E meu pai, a gota d'água foi meu pai. Meu pai, ele faleceu faltando um mês para ter 90 anos. Nessa época ele tinha 84. Eu cheguei em casa da Goodyear cansado, trabalhava bastante mesmo. E meu pai estava vendo um ser. Ele pegava uma marreta e ameaçava. Eu te arrebento, não vem em mim que eu te arrebento. Mas ele tava, só ele estava vendo. Sim. E aí a minha mãe... E queria sair no tapa com o capeta. Meu pai era velhinho, mas meu pai era italianão mesmo, né? Sim. Falava, inclusive, até italiano, uns anos antes, né? E queria sair no tapa, mas só ele via, minha mãe não via. Olha. E eu cheguei, aquela pantomina lá que ele falava, né? E minha mãe, calma, bem, calma. Tadinha. Aí eu falei assim, eu não aguento mais essa vida. Eu não Já aguento deu. mais. De noite, não estou conseguindo dormir. E nesse período, o Pedregulho descendo. O Pedregulho comendo solto. Todo dia. Então, tinha o cachorro, tinha o vento, o seu pai e o Pedregulho comendo solto. Todo dia. Então eu falei, não aguento mais. Teve que ir pra Jesus mesmo. Não, Pediu arrego. Eu achava assim, padre, meio fraquinho nessa parte espiritual, né? Eu achava que os crentes eram feroz, né? Sim. E aí tinha um rapaz que evangelizou tanto tempo e eu tirava sarro nele na empresa, né? O nome dele é Augusto, ele é meu pai na fé. Mas eu tirava tanto sarro nele que eu humilhava ele. Só que na hora que apertou mesmo, Correu pra ele. eu corria para trás dele. Sempre assim. E ele depois contou para mim, Mauro, você percebeu que uma época eu parei de te evangelizar? Eu falei, sim. Então nessa época eu comecei a orar por você, só orar. Olha. Interessante isso daí, né? Que coisa, hein? Eita. Aí eu fui atrás dele. Eu cheguei tipo 6 e pouquinho, tava aquela pantomima em casa, eu já tinha ouvido falar que o diabo não sabe o seu pensamento. Então eu não falei nada para ninguém, tomei um banho, nada que minha mãe, deixei aquela pantomima lá, tomei um banho, me troquei, vou atrás do Augusto. Eu sabia que ele era da Assembleia de Deus e sabia que ele morava ali na região do Molão ali. Eu procurei, achei a Assembleia de Deus, já era umas 7 e pouquinho. Hoje que até ser em frente ao Crema, né? É o Crema, isso, foi essa igreja que foi para ele. Conheço. Só que ele não estava mais. Eu falei dele e tal. Falei, o rapaz trabalha na Goodyear. Aí falou, não, ele saiu daqui, ele está em uma outra igreja, ele está indo na igreja batista. Do Zé Maria, né? Zé Maria. Onde que é? Deve ser mais ou menos assim. Aí eu procurando com a moto, fui de moto, né? Procurando, achei a igreja. A hora que eu cheguei já tinha começado o culto, já era mais 7h30. Sim. E ele tocava no louvor. Então eu fiquei o tempo todo assistindo o culto para poder falar com ele, para ele falar com o pastor, para ir em casa. Mas o culto foi tremendo, porque Deus falou comigo ali através da pregação, do louvor, fui chorando o tempo todo, né? Aí quando acabou o culto, ele se festejou, que estou indo lá, tudo, eu falei, vou apresentar você para o pastor Zé Maria. Hoje é apóstolo Zé Maria, né? Aí eu falei, resumidamente, o que eu falei eu não sei que mania que esses homens que começam com uma igreja pequenininha, depois montam um monte de igreja para salvar um monte de gente. Eu não entendo isso. Aí põe o nome de apóstolo. Né? Aí as pessoas falam, não existe mais apóstolo. Não existe não, vai fazer o trabalho dele então. Vai lá então evangelizar um monte de gente. Vai lá. Cuidar desse monte. E um lugar que poucas igrejas querem ir, no sertão nordestino. Hoje está no Brasil todo, né? Tem 150 igrejas hoje, debaixo da nossa Inclusive, igreja. Eu vou dar aula para um irmão de lá da tua igreja, na nossa escola, e ele vai para o campo. Eu estou sabendo. O Antônio. É o Tony, né? Tony. Ele tem uma barba também. Barbigão e tal, gente boa demais. E ele vai para o Nordeste. Ele quer fazer eu acho que ele vai para o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo lá, não é? É quase, é um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Mas é o último estado do Sudeste, né? Então, top. Aí o que acontece? Eu falei toda a história que eu falei para vocês aqui, o pastor Zé Maria, só que você conhece, né, Neto, o pastor Zé Maria. Ele falava assim, desse jeito, Eu pensei, puxa vida, eu tô falando, esse homem não está prestando atenção em mim. Terminei de falar e falei assim, eu preciso servar em casa agora. Tá? Orar, rezar pelo meu pai, porque está atormentado. Aí ele falou, então, rapaz, eu deixei para mim. Não vai dar para eu ir, porque eu já marquei um compromisso com um casal, tô precisando que eu vou na casa deles, eu não vou.
Aí ele falou assim, eu não vou, mas eu vou te dar, eu vou orar, vou pedir para Deus mandar um anjo lá. Quando você chegar na sua casa, seu pai vai estar calminho e eu vou te dar um livro. Ó a fé. Isso. Ó a fé. Não, é verdade. E aí não pode ser nada apóstolo. Não entendi. pode. Foi um negócio extraordinário. E ele falou, vou te dar um livro, Olha e você vai ler esse livro. O livro, hoje eu não vejo mais, tá? O livro era no Novo Testamento, na linguagem de hoje, chamava O Mais Importante é o Amor. Tinha um pai com uma criança no ombro, né? Aí quando ele falou isso, eu pensei, no meu pensamento, eu me humilhei no meu pensamento, para vir atrás dos crentes. Esse homem nem presta atenção no que eu estou falando. Me dá um livro. Fala que não pode na minha casa me dar um livro para ler. Fazia 94, fazia 10 anos que eu não ia livro. O último livro que eu li foi em 84, O Homem que Calculava de Malbataan. O último livro que eu tinha lido, ele me dá um livro, fiquei decepcionado. Falei, me humilhei por causa desses crentes. Foi assim, mas eu cheguei em casa, meu pai estava dormindo, mais ou menos que o pastor falou. Ele acalmou, de repente ele acalmou tudo. Só que o pastor falou, amanhã eu vou na tua casa. A história do centurião, né? Pode voltar para casa. Pode voltar para casa, não está resolvido. Primeira vez que alguém fala, mas é verdade. E é uma coisa interessante, que esse tipo de fé é uma fé que Jesus se admira. Lembra que ele falou do centurião? Nem Israel viu uma fé desse tamanho. E o homem falou, vai que vai estar tudo certo. Aconteceu exatamente. Aí no dia seguinte foi o pastor Cláudio, foi mais um pastor, e aí eu estava trabalhando, né? Eles foram à tarde lá, e aí o Augusto, esse menino que é o meu pai na fé, ele ligou para mim, Maurão, estamos aqui saindo da sua casa agora, falou um negócio para você, hein? Sua casa tá cheia de demônio. Gente, só para constar. Tá cheia de demônio. Agora, a casa da sua irmã, lá então nem se fala. Nossa, é tipo um inferno. Você acredita que eu comecei a chorar lá dentro do barulho? Eu comecei a chorar, ele narrando aqui lá, né? Mas falou, mas o pastor vai vir mais vezes aqui, vai estar orando e tal. A partir daquele dia eu comecei a ler o Novo Testamento, né? Que para mim foi uma delícia, que eu não tinha lido. Eu fiz o catecismo, tudo. Que foi o livro que ele te deu. Foi o livro que ele deu. No Novo Testamento. Eu comi o Novo Testamento. Eu li, foi isso, finalzinho de outubro. Primeira semana de setembro. Final de agosto, primeira semana de setembro. Eu li 3 vezes antes de acabar o ano. Eu comi o livro, cara. Meu Deus, coisa linda. Comi. Né? E graças a Deus eu peguei um hábito da Bíblia, e esse hábito mantém até hoje, né? Isso. Foi um negócio tremendo. E ele começou na minha casa. No dia seguinte que ele não foi na minha casa, né? Que ele só orou. E no dia que ele foi, esse dia caiu todas as pedras. Aí foi uma tempestade De pedra. de pedra, cara. Mas uma tempestade, uma coisa assim perigosa. Mas choveu pedra. Meu Deus. Pedro, mas um monte. E nunca mais. Meu Deus. Olha só, E esgotou. nunca mais, cara. Cessou. Lembra de Jesus? Lembra de Jesus? Para. E o céu parou de mandar Não, chuva. mas essa chuva aconteceu que esgotou todos os pneus. Não, Aí foi um negócio assim. esgotou e É que nem a pegou. cobra deu aquela cajadada na cabeça, retorceu tudo. Foi Né? embora. Foi um negócio Agora assim. deixa eu te fazer uma pergunta. Foi assim, esse então, testemunho. Foi assim que me converti. Eu, particularmente, já tinha tido o prazer de ouvir esse testemunho da boca dele. Já tinha tido esse prazer. Esse foi um dos motivos que eu tinha falado para você, eu preciso trazer um cara, um Mauro. E assim, é um testemunho muito forte, um testemunho muito, muito bom de conversão. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quando você se converteu, qual o impacto que tudo isso, que essa conversão em cima de toda essa situação teve na sua vida profissional? Porque você já era um profissional, não era um empresário, um empreendedor, mas você já era um profissional. Houve alguma mudança de comportamento na questão, especificamente na questão profissional? Neto, eu vou responder, mas depois eu gostaria que você falasse, me permitisse falar no segundo momento na questão familiar. Sim, claro. Mas na questão profissional, eu era uma pessoa extremamente dedicada à empresa. Eu tinha, meu projeto profissional era sair pelo mundo. Né? Que a partir do momento que a pessoa cresce muito, pega e vai embora. Né? Aconteceu o seguinte, o foco mudou 100%, cara. Porque depois eu fiz uma análise, né? Esse pessoal que trabalha nessas multinacionais, que mais crescer vai. Depois que eu me converti, eu fiz uma análise. Esses aí são os apóstolos do capitalismo.
O cara é bom, manda lá para a Índia. O cara é bom, manda lá para a África do Sul. O cara é bom, manda para... Então eu falei, esses caras são... Depois, né? Fiz essa analogia. Então eu perdi aquela gana, cara. Tanto é que o meu gerente, que por coincidência hoje é o meu diretor executivo, ele andou perguntando. Olha só, porque é um caso sério. Olha só, muitas coisas boas. Que Deus não faz. Ele perguntou, aconteceu alguma coisa? Não para mim, mas perguntou, Sim. aconteceu alguma coisa? Uma hora ele mudou totalmente. Aí eu comecei a trabalhar 12 horas por dia. Aquela gana assim, eu perdi. Que já é um absurdo, né? Já é um absurdo. E aquela gana, eu comecei assim, o meu foco já não começou a ser crescer na empresa. Meu foco começou a ser evangelizar todo mundo. Olha só. Meu pai do céu, eu me expus de uma maneira, daí porque na verdade o Celso ficou pouco tempo como meu gerente, ele já foi transferido, promovido para outros lugares, né? Veio outros gerentes. Então eu tinha uma oportunidade, eu tinha um cargo nessa época, ele era em acting, que eles falam supervisor de um departamento de 107, 115 pessoas, né? Eu evangelizava o subordinado, cara. Então, isso podia dar até problema. O outro gerente que veio falou assim, olha, você está confundindo, e era crente também, outro gerente. Você está confundindo as coisas, não pode. Eu inverti tudo. Eu ficava sozinho com um cara, pau. Podia ser subordinado, podia ser paralelo. Iraguni tinha um negócio que chamava autocall, que fala, né? Autocall. Quando eles precisavam de você, chamava para a fábrica inteirinha, não sabia onde você estava? A fábrica inteirinha chamava você, ó, favor, comparecer em tal lugar, tal. Os cargos assim que tinham uma certa liderança precisava ter a chave em algum lugar. Então, desde o restaurante, banheiro, até na portaria. É um autocall, tinha falante em vários lugares, né? Então todo mundo ouvia. Era só uma coisa interessante. Era só eu começar a evangelizar alguém, começava a chamar eu direto, cara. Eu já ligava, falei, o diabo tá louco. Então teve um impacto muito grande que mudou meu foco. Como é que as vozinhas falavam? O inimigo tá furioso. Era mais ou menos isso daí. E assim, né? O primeiro amor, né? Aí a pessoa tá apaixonada, mas... O que devia ser o único amor, né? Isso, e fala mesmo, né? Para todo mundo, né? Falava para todo mundo, sabendo que estava correndo risco. Não, e sem contar que usava indevidamente, isso é errado, tá? Não, indevidamente. Gente, só para deixar claro, é indevido, não faça isso, jamais faça isso. Não aconselho, entendeu? Eu ia falar que eu pegava os folhetinhos e tirava xerox lá, Juju, para poder distribuir, tirava xerox da empresa. Então era um negócio desse jeito, né? E até pessoas evangélicas falar assim, ó, você está passando o ponto. Tem pessoas evangélicas. O inimigo estava furioso mesmo. Porque foi uma entrega total, assim, cara. Uma entrega total. Então, por isso mudou muito. O meu foco anterior era crescer na empresa, porque eu era o rimo da família, né? Sustentava a família, tudo. Então, eu preciso crescer, ganhar muito dinheiro para dar um bom pro meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, né? Meu sobrinho, que eu criava meu sobrinho naquela época. Então, o meu foco foi de crescer na empresa, de passar a servir ao Senhor Jesus, ainda que com risco, etc, etc. Então foi uma mudança drástica. Eu fui várias vezes repreendido, né? A gente teve o privilégio, Deus abençoe. Depois eu me assentei, né? Sim. Mas Deus deu algumas ideias, fiz alguns projetos, foram reconhecidos internacionalmente, e as pessoas mandavam da Índia, dos Estados Unidos, da Europa, mandavam e-mail para eu passar o projeto, né? Alguns vinham ver aqui mesmo, né? Sim. A Budir de lá pagava, o pessoal vinha ver o projeto aqui assim mesmo. E muitos não, mandavam só para eu mandar os desenhos, tal. Aí eu coloquei na assinatura eletrônica, eu coloquei em inglês João 3,16. Então mandava os códigos, os desenhos, tudo, né? A parte técnica, e assinado o João 3,16 em inglês, porque é universal, o inglês praticamente é universal. Sim, né? sim. Passou um tempo e chamaram lá. A organização te obriga você a tirar isso, não pode. Não, foi um negócio assim de arrebentar. Hoje eu penso, cara, eu fui corajoso, cara. Foi. Hoje eu penso, eu fui corajoso. E a família? Você estava falando da família. Da família, eu namorava a minha esposa.
É que eu já usei a assinatura Ah. no meu e-mail. Jesus é o Senhor. Mas no e-mail Embaixo. particular ou no e-mail? Não, da empresa. É que Da são empresa. dois Embaixo, responsáveis. Lá embaixo, Dois Jesus, responsáveis. Jesus é o Senhor. Ia para cliente, ia para superior, para todo mundo. É mais ou menos isso aí, fornecedor, todo mundo. No caso, né, da família, eu vou falar assim, como eu lia muita Bíblia, meu pai falou para mim, filho, lá, não sei quantos anos atrás, em tal lugar, que uma pessoa começou a ler Bíblia em você e ficou louquinho. Eu falei, para de ler tanta Bíblia. Porque eu avançava. Tinha esse mito mesmo. Tinha. E eu avançava. Tipo assim, fazia o que tinha que fazer, então eu lia a Bíblia até 00:30, 1h, 2h, comia a Bíblia, cara, comia. E meu pai começou a ficar preocupado, tá ficando louco, ele vai ficar louco. Mas assim, o que eu achei mais marcante, porque eu era muito respeitado em casa. Sim. Por ser, embora eu era o mais novo, eu era muito respeitado. Disciplinado, né, mano? Disciplinado. E eu, na época, eu já era o arrimo da família, então, Sim. e precisava de ajuda. Quando tinha encrenca entre irmãos e tal, Era você que era o apaziguador. Apaziguador. Mediador, né, que fala? Mediador. Então passou assim, acabou aumentando até o respeito, até que depois a família toda veio. Mas eu namorava a minha esposa e a gente tinha um namoro regular. E antes de eu conhecer o Senhor Jesus, ela começou a ir numa igreja de crente, uma igreja evangélica, não é porque igreja, né? E eu falei para ela, olha, você para de ir nessa igreja, porque você pensa que esse negócio de ser crente é brincadeira? Ser crente é mudar de vida, nós não tem condição de mudar de vida não. Você para e não quero que você vai. Eu não quero que você vá mais nessa igreja. Proibir a namorada de ir na igreja, porque senão vai ter que mudar todo o namoro. Aí passa-se alguns meses, passou um tempo e me converti. Aí peguei ela, levei lá na Praça Rotary, né? Antigamente aquele lugarzinho dos namorados, né? Sei. Aí eu falei assim, ó, seguinte, ó, eu me converti. Agora eu sou tu crente. volta para a igreja. Mas eu falei, estamos acabando o namoro. Estamos acabando o namoro, porque não dá pra gente namorar. Que nem namorar sendo crente. Então a vida é outra. Então eu estou mudando totalmente de vida, então não dá, você não vai conseguir acompanhar. Mas ela chorou, falou, mas eu vou mudar junto. Cara, Que bonitinha. não, foi um negócio interessante, sabe? Porque eu gostava de baile. Sei. Particularmente, eu nunca gostei de baile. Carnaval, achava uma maior idiotice as pessoas, né? Mas eu ia por causa da mulherada. Mas eu achava uma idiotice, né? Mas ela gostava, falei, não vamos mais em baile, essas atividades a gente pratica, não pratica, então não dá certo. Estamos rompendo agora, terminando agora. Mas ela falou, não, eu vou também, eu quero ficar junto com você, nós vamos converter junto. Nem que eu tenha que ser crente. Isso. Eu quero Nem você. que me custe. Nem que me Ir no custe inferno. ir pro céu. Foi um negócio assim, foi um negócio Ai, muito, que legal. muito bacana da parte dela, rapaz, porque eu já construí família, né? Sim. Ela pagou o preço. Olha só. Agora, a gente percebe que você testemunho. um testemunho maluco de uma transformação de vida total, absurda, drástica, rápida e etc. Agora, eu imagino que isso deve ter sido difícil de você conciliar, né, tudo isso de uma forma meio que imediata. Eu acredito que teve um tempo. Agora, hoje, depois de tantos anos, né, que você se converteu e etc., o que você pode dizer para nós a respeito de você conciliar a sua vida cristã, tá, com os negócios? Porque a gente sabe que os negócios aí fora são um mundo cão, né? Todo mundo te pede para você dar uma propina, todo mundo te pede para você fazer alguma coisa, todo mundo pede para que alguma coisa esteja fora. Facilidades, né? Facilidades, né? Que nós como cristãos nós não costumamos, não podemos agir da forma mundana de fazer negócios. Como você concilia isso? Você, sei lá, prefere perder um negócio? Como você lida com esses assédios do mundo corporativo, do lado negro da força, com o teu cristianismo, com a tua vida cristã? Olha, Neto, essa dificuldade os empreendedores, os empresários têm, mas eu diria para você que o funcionário também tem. Cada um no seu grau. Sim. Eu lembro, por exemplo, o nível de cobrança onde eu trabalhava era absurdamente alto. E você tinha que apresentar o resultado, você não conseguia apresentar o resultado,
E, sincero, mesmo uma conversão que eu entendo que foi genuína, muitas vezes me acovardava e falava mentira. Não, eu não vi isso, mas eu vou ver tal. Então, desde quando você conversa, você é confrontado com a situação, porque às vezes uma mentira ou uma trapaça resolve aparentemente o negócio por um tempo. Então, você é confrontado desde a época que a gente era funcionário. No mundo empreendedor, ele amplifica. Teve uma pessoa, um ateu, me parece que o pai dele era até pastor, eu não vou falar o nome, mas ele, assim que eu passei para a empresa, para a Pentax, ele falou assim que era impossível seguir os mandamentos de Jesus no mundo empresarial. Ele falou desse jeito, né? Uma pessoa muito culta, é um empreendedor, é um empresário, né? E ele falou, se você for pôr em prática, você fecha. Põe em prática aquilo lá, faça para os outros o que você quer que os outros façam para você. Você fecha, sabe? Então, foi uma chocante que ele falou. Então, em primeiro momento, fala, pô. Mas só que a gente começa a perceber o seguinte, quando você faz para os outros o que você quer que os outros façam para você, de alguma maneira Deus faz que você acaba sendo retribuído. Sim. A gente parte de ética assim passa longe, porque é lógico, tem concorrente, Sim. né? Mas tem concorrente, cara, que faz propaganda negativa da gente, não da positiva deles. Meu Deus. Né? Então, por exemplo, eu sou cobrado porque eu não faço o mesmo. Mas por que você não faz o mesmo? O cara tá metendo o pau nele, mete o pau nele também. Eu falei assim, vamos focar na nossa qualidade. E eu, por exemplo, se eu fosse comprar algo e esse lugar que eu vou comprar, como eles falaram com ele, eu não compraria. Eu falo, por quê? Tá dando tanta ênfase pro que o outro tem de negativo e não tanto ênfase no positivo dele. Sim. Então, é mais desafiador porque a amplitude é diferente, né? O grau é diferente. E a gente acaba escorregando aqui, escorregando ali. Claro. Mas eu procuro pautar o relacionamento. Inclusive eu até escrevi antes de ser empresário, cara. Vi 2 empresários em casa, crentes, né? E vieram pedir algum conselho, e eu escrevi isso, né? E serviu para mim depois, né? Pautar o relacionamento com justiça. Justiça com o funcionário, justiça com os seus sócios, justiça com o cliente, justiça com o fornecedor e justiça com o governo. Tentar pautar em justiça, com justiça. Sim. Então, como eu vivi a maior parte até então da vida profissional como funcionário, quando eu vim para a empresa, o meu sócio falou assim, você é um sindicalista. Eu sou um sindicalista. Primeira coisa que eu fiz foi dar plano médico, plano dentário e gratuito para todo mundo, com a família. Né? E eu tinha um poder de convencimento, mesmo não apitando nada, mas os sócios eles resolviam, né? Sim. A segunda coisa que eu fiz foi dar 10% de aumento real. Nós estávamos trabalhando com o CNPJ da empresa anterior, porque transformar o CNPJ tem que ter uma movimentação para comprar, tal, prazo. Aí quando nós tínhamos já uma condição de começar a comprar, eu mandei todos os funcionários embora. E olha que na época nós eram 3 administradores. Começamos com 3 administradores e dois investidores. Os 2 investidores continuam até hoje. Dos 3 administradores, os 2 saíram, né? Mandei todo mundo embora, fiz um trabalho ali com o sócio, todo mundo concordou, paguei todos os direitos e... Contratou de novo. Antes de contratar, deixei os 40% com eles. Então mandei num dia, os 40% no dia que eu contratei, com 5% de aumento real. Olha só. Em pouco tempo, eu passei 22% de aumento real para todos eles. Olha só. Em pouco tempo. Foi um negócio assim, absurdo. Quando a gente mandou todo mundo embora, teve um cara que ficou uma semana fora. Desapareceu. Aí uma semana depois apareceu lá, envergonhado e tal. Depois ficamos sabendo, ficou uma semana na zona. Nossa, uma semana na zona. Que falta que Jesus faz na vida dos outros, né? Esse cara eu tentei recuperar, não consegui. Então, a gente tem espaço para exercer. Eu peguei um hábito ainda lá no DIR, de todo cumprimento que eu faço Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu peguei esse hábito, né? Então isso ninguém podia proibir, na mulher ninguém podia
Eu estou cumprimentando. Sim. Se eu falo bom dia, eu posso falar Deus te abençoe. Claro. E eu peguei esse hábito também aqui na Pentax, com fornecedor, com cliente, tá? E a gente percebe que alguns clientes gostam até mais, sabe? Fica até meio... Né? Então a gente acaba tendo uma marca, ó, ele é religioso, eles falam. Esse aí é religioso. Esse aí não dá, não tem propinoduto. E aí que eles fazem? Não fala palavrão, tá vendo? Mas isso é que é o legal. Nós é que precisamos ser a luz. É interessante que hoje uma pessoa foi lá cortar cabelo comigo, né? E essa pessoa chegou lá e... eu corto cabelo com fulano de tal, rapaz. Mas, puxa vida... Eu ouvi falar de você e eu ouvi falar a respeito do clima que tem a sua barbearia. Eu falei, como assim? Não, porque eu corto em tal lugar e tal lugar é complicado. A gente chega lá, a gente não pode levar a mulher da gente. Em primeiro lugar, a gente não pode levar a mulher da gente. Em segundo lugar, a gente não pode de maneira nenhuma fazer com que a gente falar alguma coisa da nossa vida, ali é loucura, porque tudo vira piada de mau gosto. Cara, eu fiquei assim, puxa vida, e quem foi que te falou? Ele não quis me falar quem foi que falou. Você entendeu? Sim. Não sei. Por que cargas d'água ele não quis falar isso? Mas eu falei, não, realmente, eu procuro manter um ambiente que possa ser visto como morada do meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele está comigo, eu não posso mudar isso. Eu não posso tratar de outro jeito. Eu não posso. Eu tenho que criar um ambiente saudável para o meu Senhor habitar, porque eu estou aqui, aonde eu estou, Ele está. A Bíblia diz que estarei convosco todos os dias. Dia a dia, Ele está com a gente no dia a dia. Sim. Então eu preciso manter um lugar limpo, confortável, seguro, honrado, né? Que a gente e os clientes enxergam isso. Então assim, as pessoas vão buscar a minha barbearia e permanecem na minha barbearia por conta do ambiente. Ambiente. Você mesmo disse isso para mim uma vez. E esse negócio do ambiente é interessante, que tem o pastor Lucinho, ele é também da Lagoinha lá de BH, né? Ele fala assim, ó, o exemplo do ar-condicionado, né? Assim, lá fora pode estar um calor insuportável. Só que no ambiente de ar-condicionado, o calor não entra. Quem faz o ambiente, a temperatura do ambiente, é o ar-condicionado. Quem manda ali é ele. Pode estar o calor que for lá fora. Dentro do ambiente de ar-condicionado, não. Se você quiser 18 graus, é 18 graus. E é interessante que se o calor estiver extremamente forte e ele não estiver aguentando, para onde você olha? No céu. Para ele. Você olha para o ar-condicionado. Por que não está rodando direito? Por que não está aguentando? E é interessante isso, porque o ambiente ele é feito por nós, né? É como se nós fôssemos um ar-condicionado do ambiente. É o sal da E terra. nós somos filtros, viu? A gente sente o ambiente carregado. Sim. A gente sente, principalmente a gente, né? Com certeza. A gente sente o lugar que é um ambiente bom. Eu gostei muito do Netão, principalmente do café. Rapaz, Não só o serviço, né, de eu vou pelo preço. premium, mas o café. Premium. O café, nossa, veio aqui café lá de maçã, café top demais, café cara. de. Como De que é o outro lá? Diferencial. Café de amarula, café de maçã, café sabor da fazenda. Eu gostei tanto de lá que outro dia foi o Perrone, né? Outro dia foi o Perrone. Dia, assim, acho que 2, 3 dias depois foi o Perrone. Isso aí a gente super indica, né? Graças a Deus a gente precisa manter esse ambiente. Vamos lá, para que a gente tá acabando, né? Já? Que horas são? Já foi. Já foi. Que pena. Qual o conselho que você pode dar para uma pessoa cristã ou que pelo menos se autodenomina cristão? Qual o conselho que você pode dar para essa pessoa viver uma vida cristã como empresário? Aonde ele busca isso? De que maneira ele consegue conciliar? Como tem que ser o dia a dia dele para que ele busque esse caminho de santidade também? Como foi possível para você, também vai ser possível para outros. Mas qual o caminho? Ô Neto, eu vou falar uma coisa, parece ser uma resposta artificial, mas é real isso. Buscar Deus em oração, cara.
Em oração. Quantos livramentos eu tive? Começar o dia, colocar a presença de Deus naquela reunião, ou que coisa importante, né? Quantos livramentos colocar na presença de Deus, aí chega, as coisas se resolvem naturalmente. Porque não é só cliente, tem várias demandas, né? Você tem várias demandas. Tem os conflitos internos, funcionários com funcionários, funcionário com patrão, patrão com funcionário. Não é fácil. Não, eu tive uma época na empresa que eu não tinha condição de pagar fornecedor, eu pagava só funcionário. E 2 fornecedores eu tinha que pagar que não tinha jeito, nós não entregávamos, que é o ferro e o cimento. Sim. Todos os fornecedores eu tinha que negociar. E o governo também não pagava. O funcionário pagava. E aí eu pensei assim, você tem pressão alta até, né? E buscando a Deus, porém teve um caso que o cara falou assim, ele falou para minha gerente administrativa, era um aluguel de um guindaste, né? Porque eu acho que só tinha 1 ou 2 guindastes só. E eu aluguei um guindaste e venceu para pagar, eu não tinha condição de pagar. Aí o cara cobrou a gerente, falou, não, nós vamos pagar você tal. Acho que é a 2ª ou 3ª vez que ele cobrou, ele falou, eu estou indo aí agora. Nossa. Eu vou falar com o seu patrão, quero ver se ele vai me pagar ou não. E desligou o telefone, ele era de Santa Bárbara, né? Sim. Aí ela veio correndo na minha sala, vai embora, o cara vai pegar você. Não, vai embora. Vai pegar você. Aí, aquela questão, né? Deus faz o meio campo. O cara veio falar comigo, eu falei para ele, olha, você vai receber. Você vai receber. Sim. Só que não vai receber agora, que eu não tenho como. Não, você vai ter que dar, não vou dar data, porque eu não sei. Você vai receber. E aí Deus fez de uma tal maneira, o cara saiu sem o dinheiro e sem data que eu ia pagar ele. E rindo. E saiu te amando. Contou amigo meu. Aí Deus fez a obra e eu paguei ele, né? Sim. Então é um negócio assim, interessante que nos momentos muito difíceis de conciliar, ou Deus já prepara o caminho, você chega lá, está resolvido, né? Às vezes Davi ia guerrear, já estava, o pessoal se empatava eles mesmos. Ou às vezes Deus te dá a estratégia. Sim. Isso aí não é, como fala assim, não é uma resposta artificial, isso é real. Como Deus dá livramento, cara, mas livramento que você fala assim, meu pai, olha, o jeito que estava ontem, o jeito que está hoje. Então, eu acho que qualquer empreendedor, empresário, e também qualquer cristão em si, é buscar a presença de Deus, porque o socorro e o livramento ele manda na hora certa, no momento exato. Exatamente. É verdade mesmo. Bom, gente, Já foi? quando o papo é bom, meu, Passa rápido. o negócio voa. Quando o papo é bom, o negócio voa, Quando né? o papo é bom, a gente chama a segunda vez. É verdade, vai ficar aberta a agenda, né? Já vamos abrir a agenda para chamar pela segunda vez. Legal. Mauro, muito obrigado. A gente só tem a agradecer, né? A gente aprende com o testemunho, a gente aprende com os conselhos de empresários que a gente está assim pensando a dedo para trazer aqui, porque a nossa intenção é fazer com que as pessoas entendam que é possível ser cristão, um cristão com princípios bíblicos, princípios de vida e um empresário de valor. E um empresário que não se suja com aquilo que é do mundo. É possível. Sim. E se é possível, tem gente assim. E se tem gente assim, a gente traz. É a gente que a gente procura. É a gente que a gente procura. É a gente que a gente procura. Esse é o negócio, o nosso negócio. Levar para as pessoas essa Relação. relação, Entre o negócio e o cristão. negócio e cristão. Pronto. Bom, você está inteligente hoje. Aí eu estudei hoje. Hoje você estudou, né? Cavalo. Eu fiz lição de casa. Só Jesus na sua vida. Eu pesquisei no chat GPT. Por isso Gente, muito obrigado. Mais um dia. Tá acabando. Mas fique de olho. Já teremos mais conteúdos relevantes para a vida do empresário cristão. Deus abençoe todos vocês. Pessoal, uma boa noite. Boa noite para todos os que nos acompanharam. Agradeço a oportunidade de estar nesse podcast mais uma vez e agradeço mais uma vez, Mauro. Obrigado pela história, obrigado pela conversa, obrigado pelas risadas, pelo testemunho, principalmente pelo seu perfil de cristão, né? Que perfil não de homem se de Deus. dobrou a Baal. É verdade, verdade. Porque realmente o mundo dos negócios, a gente fala que ele não é para brincadeira, né? Não é para amadores. E o mundo dos negócios é um mundo mesmo
ele realmente, se você não vigia, ele te suga. E, poxa, é uma honra ter um empresário cristão conosco aqui. Obrigado mais uma vez. Só queria agradecer aí nos finalmente ao Daniel, né, que fez essa ponte. Eu tenho o contato, eu tenho tudo, mas eu falei, não, o Daniel é assim, come. Pra mim, ele pode falar não, pro Daniel, eu acho que ele não vai falar não. Toma café na sala. Toma café na sala todo dia. Aí eu falei, Daniel, fala com o homem. E deu certo, falou e o homem veio. Mais uma vez, Mauro, obrigado, Beto. Uma boa noite para todos. Ele deixou aí um conselho para todo mundo. Oração. A oração faz a diferença. Mauro, foi um prazer conhecê-lo e desejo uma ótima semana na presença de Deus e muito sucesso. Muito obrigado, amém. Como se fosse um assembleano, agradeço pela oportunidade. Boa! Não termina com palmas, né? Ô, glória!